Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Elias de Souza e estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo sobre a escatologia bíblica ou a doutrina das últimas coisas. E desta feita vamos estar estudando a lição de número 8, que tem por título O Tribunal de Cristo. E antes de iniciar, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que você venha fazer a sua inscrição, que ative o sininho, para que você possa estar recebendo todas as nossas notificações. E não esqueça de dar aquele like também, porque ele nos ajuda a manter esse trabalho de divulgação da palavra de Deus. Vamos então ao texto bíblico. O texto áureo está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. A verdade prática diz: o tribunal de Cristo será um trono de concessão de prêmios aos vencedores deste mundo tenebroso. A leitura em classe está registrada em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de 1 a 10, e Apocalipse, capítulo 19, verso 9, e Mateus, capítulo 25, verso 10. O primeiro versículo começa dizendo assim: Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Glória a Deus. O nosso comentário, a introdução está dizendo: na sequência dos eventos escatológicos, 2 deles subsequentes ao arrebatamento da igreja acontecerão no céu: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Os eventos na terra depois do arrebatamento da igreja acontecem durante a grande tribulação. Nessa lição trataremos especialmente sobre o tribunal de Cristo, período de julgamento das obras dos santos arrebatados para a presença de Cristo. O primeiro tópico diz: o que é o tribunal de Cristo? O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 9 a 15, o cristão como um construtor que usa vários tipos de materiais numa construção. Assim, no sentido espiritual, o valor do seu trabalho vai depender dos materiais que usará para construir sua obra. Paulo adverte: cada um veja como edifica. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. A construção do cristão precisa ser feita sobre um fundamento eficaz e correto, e com materiais de qualidade que dê sustentação à sua vida espiritual. 2 palavras distintas na língua original do Novo Testamento esclarecem bem o sentido da palavra tribunal: criterion, conforme está em Tiago 2 e 6, em 1 Coríntios 6, 2 e 4, e brimã, encontrado em 2 Coríntios 5, 10, também em Neemias 8, verso 4. O termo critério significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa, ou seja, a regra pela qual alguém julga, ou o lugar onde se faz um juízo. O tribunal de um juiz ou de juízes, o termo brimã, comumente significa uma plataforma ou um banco de assento onde o juiz julga. Havia naqueles tempos tribunais militares e também o tribunal brimã, ou assento da recompensa, especialmente utilizado nos jogos gregos de Atenas. Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e galardoados por suas vitórias. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a orientar a igreja, principalmente os obreiros, né? Quando fala sobre edificação, nós estamos trabalhando numa edificação. Estamos construindo, a cada dia que passa, uma vida de separação, uma vida espiritual com Deus,
E aí a base sólida é Cristo. E aí tem aquela parábola que o Senhor conta sobre o insensato, né? Sobre o homem que construiu a sua casa na areia e o outro que construiu a casa na rocha. O que prevaleceu? Que tinha fixado a sua casa sobre a rocha. Então, nós hoje estamos firmados em Cristo. E se permanecermos firmados em Cristo, conforme diz aqui, né? Construindo com materiais de primeira qualidade, uma fé absoluta, uma fé que não é variável, com uma esperança fincada na glória, né? Então, com certeza, nós vamos alcançar do Senhor Jesus esse galardão tão esperado, né? Precisamos, e aí Paulo diz que se alguém, né, constrói, né, com palha, feno, quer dizer, isso vai passar pelo tribunal. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vai passar tudo pelo fogo da aprovação. Se a obra de alguém prevalecer ou permanecer depois desse fogo, ele vai receber galardão. Mas se ela se transformar em cinza, ele simplesmente vai ser salvo, mas não vai ter nenhum mérito, né? E o importante é a gente levar em conta a parábola dos talentos, porque o Senhor capacitou a cada um de nós com talento. Ninguém é chamado para o reino de Deus para simplesmente fazer parte do reino. O Senhor incumbiu a cada um de nós com uma missão. Ah, mas eu não sou pastor. Quem disse que você precisa ser um pastor para poder trabalhar para o Senhor? Para fazer alguma coisa na obra de Deus? Ninguém disse isso. O fato de você hoje ser um salvo, você já é um comissionado na obra de Deus. Você é um servo de Deus. Você já é uma testemunha de Jesus. Aí, o versículo onde Jesus registra lá em Marcos, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, esse imperativo não está direcionado diretamente aos obreiros, ou seja, aos pastores, evangelistas e missionários, mas à igreja de um modo geral. De repente você não tem o dom de pregar, mas tem aquela chama viva de orar e interceder pela igreja, de visitar, de ajudar os necessitados, de cooperar na casa de Deus. Existem muitas tarefas dentro do corpo de Cristo que todos podemos fazer. E isso é que é importante. Isso é importante, porque naquele dia nós vamos estar na presença do Senhor Jesus, no tribunal de Cristo. E você vai ouvir o seu nome ali, ser chamado pelo Senhor, e você vai receber das mãos do Senhor algo maravilhoso, pelo tempo que você ocupou aqui na terra em prol do trabalho e da obra de Deus. Não importa quanto tempo foi, a gente sabe, Deus sabe que você tem as suas tarefas diárias, o seu trabalho cotidiano, você precisa correr atrás do pão de cada dia, mas as horas que você tira para se dedicar à obra de Deus, para evangelizar, para orar, para ajudar alguém que está necessitado dentro da casa de Deus, dirigindo um departamento ou participando de um trabalho departamental, isso tudo conta, porque você está doando o seu tempo para a obra, para o trabalho de Deus. Isso tem preço, isso tem valor diante do Senhor. Então, naquele dia, assim como acontecia com os atletas vencedores, eles eram julgados perante o juiz da arena e por eles eram galardoados, assim também seremos nós diante de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto fala o aspecto geral do tribunal de Cristo. Primeiro, o tempo. É lógico que o tribunal não pode acontecer logo após a morte de qualquer cristão. Ele se dará por ocasião de um tempo especial e determinado depois do arrebatamento da igreja. Segundo, o lugar. Não há texto específico que declare o local, mas o contexto bíblico indica que, uma vez a igreja arrebatada até as nuvens nos céus, a instalação do tribunal de Cristo inevitavelmente terá de ser no céu, nas regiões celestiais. Terceiro, os julgados. Quem será julgado no tribunal? Quais são os sujeitos desse tribunal? Indubitavelmente, as pessoas julgadas nesse tribunal são os santos remidos por Cristo. O texto de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, fala daqueles que lutam nesta vida para alcançar o privilégio de serem revestidos de uma habitação espiritual no céu. Não haverá discriminação nesse lugar. Só entrarão os salvos, os remidos. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório. Ninguém vai apresentar-se diante de Cristo ali, naquele tribunal, para receber uma sentença de morte, porque você já foi livre da condenação. Quando você aceitou Jesus como Salvador, todos os teus pecados foram perdoados por Cristo e foram lançados no mar do esquecimento. Então, se você chegar ao arrebatamento da igreja, é porque você está inculpável diante de Deus. Então, você não precisa se preocupar que o Senhor Jesus vai apontar o dedo para você e falar: você está aqui, né, rapaz? Muito bom. Então, agora nós vamos conversar aqui, vamos acertar algumas coisas que ficaram pendentes.
Se você tiver alguma coisa pendente, lá você não chega. Você não vai chegar lá. Não é a história que nós falamos na lição passada do tal do purgatório. Se você tem alguma pendência, você fica ali no purgatório, purgando ali um pouquinho e depois que estiver pronto, você segue o caminho. Não. Se você está 100% preparado, você vai ao encontro do Senhor nos ares. E ali vai ser galardoado pelo que você fez em prol do reino de Deus aqui na terra. Então, se você foi um ganhador de almas, se você foi um intercessor, se você foi um evangelizador, um pregador, alguém que dedicou parte da sua vida para o engrandecimento do reino de Deus na terra, você faz jus a receber do Senhor o galardão. Amém? Do contrário, você não vai estar recebendo nada. O quarto ponto fala do juiz. O apóstolo Paulo declara que o exame das obras dos crentes será realizado perante o Filho de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. O próprio Jesus falou que todo juiz é colocado nas mãos do Filho de Deus. Faz parte da exaltação de Cristo depois de sua conquista no Calvário, receber do Pai toda a autoridade e poder para julgar. Então, o juiz é o Senhor Jesus Cristo, e ele, mais do que ninguém, conhece a cada um de nós e sabe o que eu e você estamos fazendo e o que já fizemos e o que ainda vamos fazer em prol do reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, naquele dia, nós vamos estar diante do Senhor ali e vamos ter o privilégio de poder ouvir o nosso nome ser chamado por ele e poder sair da onde estamos e até à frente e receber das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo o galardão ao qual fizermos jus ali. Amém? O terceiro tópico fala como procederá o tribunal de Cristo. Primeiro, a forma do exame. É claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não. A salvação do crente implica no ato especial da misericórdia divina mediante a aceitação da obra expiatória de Cristo e a sua manutenção enquanto ele estiver neste mundo. Todo crente está livre do juízo se permanecer fiel até o fim, conforme registra Romanos 8, verso 1, João capítulo 5, 24, 1 João capítulo 4, 17. Então, o julgamento não tratará da questão do pecado, de condenação, uma vez que o pecado já foi abolido na vida do crente e, por isso, ele estará no céu. Então, é aquilo que eu acabei de frisar. Ninguém vai, no arrebatamento da igreja, ser arrebatado se tiver alguma pendência, se tiver com a vida desmantelada, se tiver em desacordo com a palavra de Deus, você não vai subir. Então, a partir do momento que você foi arrebatado ou foi ressuscitado, é porque você está salvo. Amém? Você está salvo. E, portanto, você vai estar na presença do Senhor para ser galardoado pelo que você fez, repito novamente, pelo que você fez para a prosperidade do reino de Deus na terra. O reino de Deus precisa ser expandido, o evangelho precisa ser pregado em testemunho a toda a gente, né? E você pode contribuir para isto, seja indo, seja orando, ou seja contribuindo financeiramente. Então, tudo isto que você fizer, você vai estar recebendo das mãos de Deus a recompensa. Tá? Então, ninguém vai se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Há aqueles que vão apresentar muitas almas que ganhou para Jesus. Outros vão estar apresentando outro tipo de material que empregou na obra de Deus aqui. Seja financeiramente, seja através da oração, seja por fazer parte de algum departamento da igreja, de louvores, enfim. Né? Professor de escola dominical, ensinou a palavra de Deus com seriedade, sem mistura. Né? Tudo isso vai receber das mãos de Deus ali uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ponto 2 diz assim, os materiais da obra de cada crente. 1 Coríntios 3 e 12. O apóstolo Paulo mencionou 6 diferentes materiais que, figurativamente, representam os elementos que empregamos na construção de nossa vida cristã. Os materiais são indicados como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os 3 primeiros são resistentes ao fogo do julgamento de Cristo. Os 3 últimos são frágeis e não resistem ao juízo de fogo. Então, é preciso ver que tipo de material você está empregando para fazer essa obra, a obra de Deus. E a gente poderia ficar aqui um tempo falando bastante, né, sobre os diversos tipos de materiais. Hoje é empregado na evangelização do trabalho, né? Mas vamos deixar esse departamento de lado, né? O Senhor Jesus conhece mais do que eu. O importante é que o alerta existe, a advertência está aqui e nós precisamos ver de que forma estamos fazendo a obra de Deus e que tipo de material nós estamos usando para fazer essa obra, porque ela vai passar pelo fogo, né,
do juiz de Deus. E o apóstolo Paulo ele diz que aquilo que prevalecer terá galardão. A palha, o feno e a madeira se transformam em cinza. Então não tem galardão. E essas pessoas serão salvas como pelo fogo. Eles não vão perder a salvação, mas não vai ter galardão, não vai ter nenhum mérito. Eu acho isso triste, porque você tem a oportunidade de fazer uma grande obra, viu? Uma grande obra, e não precisa ser visto pelas pessoas. O importante é Deus, o nosso Pai Celestial, e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos visualizar e termos aqui o auxílio do Espírito Santo para fazer essa obra. Nós não precisamos ser vistos, ser notado pelo pastor da igreja ou por quem quer que seja. Não precisamos ser elogiados pelo pastor da igreja ou por quem quer que seja. Nós precisamos estar fazendo a obra de Deus convicto e consciente de que essa obra ela tem um grande valor. E é por ela ter um grande valor é que nós fazemos para Deus, porque sabemos que o nosso Deus fez algo incalculável por nós. Nós não tínhamos condição de pagar a nossa salvação. Se fosse para mim pagar pela minha salvação, se eu vivesse 100 vidas aqui nesse plano, eu não conseguiria pagar. Mas Jesus pagou, porque eu era escravizado, eu era escravo do inimigo das nossas almas, inimigo de Deus, inimigo número 1 de Deus e inimigo das nossas almas. E hoje eu estou aqui. E o pouco que eu faço, né, eu faço com o coração alegre, feliz, porque eu sei que estou fazendo para Deus. Quero fazer muito mais, né, mas também não posso avançar o sinal. Eu tenho que ir no andar, né, do gado. Tenho que estar debaixo da unção do Espírito Santo, porque a vitória não é do corredor, mas é do caminhante, porque o corredor cansa, mas o que caminha alcança. É assim que funciona. Terceiro ponto diz, a obra de cada um será aprovada. 1 Coríntios 3, 13 e 15, de 13 a 15. O tribunal de Cristo avaliará os materiais que temos utilizado na construção do edifício da nossa vida cristã. As obras feitas com madeira, feno e palha serão manifestas naquele dia, e o galardão será consoante a avaliação divina. Os materiais de madeira, feno e palha são inflamáveis e perecíveis, por isso, tudo que for construído com eles não subsistirá no fogo naquele dia. Tá? O quarto ponto diz, o juízo que determinará a qualidade das obras feitas, 2 Coríntios 5 e 10. As obras praticadas pelo crente serão submetidas ao julgamento naquele dia para se determinar se são boas ou más. A palavra mal na língua grega aparece como kakos ou poneros, e ambas significam aquilo que é eticamente mal. Porém, a palavra poneros, além de denotar maldade, tem o sentido de se estar praticando alguma coisa de tal inutilidade. Portanto, o que Paulo entendia como obras más era a prática de coisas sem utilidade alguma, feitas com materiais espiritualmente imprestáveis. Tá? Então, que Deus nos guarde desse mau trabalho, que possamos fazer um trabalho bonito para Deus, com o melhor material. Possamos nos doar nas mãos do Senhor como um instrumento nas suas mãos. Nos colocar diante do Senhor como vaso para sermos usados por Ele, para o melhor da sua obra. O tópico de número 4, exame final no tribunal de Cristo. No texto de 1 Coríntios, capítulo 3, de verso 14 a 15, está declarado que haverá 2 resultados finais do exame. A prova do fogo nas obras manifesta o recebimento e a perda da recompensa. Primeiro, perda da recompensa. Esse fogo nada tem a ver com o fogo do Geena, viu? O fogo do tribunal de Cristo é figura da luz que revela as impurezas, ou seja, a purificação. Portanto, as obras feitas por impulso carnal e para a ostentação da carne não suportarão o calor do fogo de Deus, por mais bonitas que sejam, serão desaprovadas. Você entendeu? Tem pessoas que pregam para se aparecer. Tem pessoas que cantam para se aparecer, para se elogiar. Você não deve pregar o evangelho e nem usar de uma retórica que deixa as pessoas tristes, sem entender o que você está falando. Mas você tem que fazer a obra de Deus, focado em Deus, focado no Espírito Santo, focado numa missão. Não podemos fazer a obra de Deus para nos ostentar, porque nós seremos reprovados. O Senhor conhece o coração. Não podemos ser grande, querer ser grande, o mais entendido, o mais inteligente. Infelizmente, nós temos uma classe de obreiros que eles não são capazes de se preparar teologicamente para entender as coisas como deveriam entender. Conhecer melhor a Deus, a sua palavra, porque a teologia é um estudo de Deus, ou um estudo sobre Deus, as coisas pertencentes a Deus. E essas pessoas, quando na direção de algum trabalho, chega alguém que eles percebem que tem, às vezes, 0,5%, 1% a mais de conhecimento que ele, esse camarada começa a trabalhar de uma maneira ferrenha,
para denegrir a imagem daquela pessoa, porque tem medo que aquela pessoa apareça, que aquela pessoa desponte e acabe tomando o lugar dele. É um ciúme tolo. E eu estou falando de obreiro, mas eu posso generalizar isso. Existe dirigente de círculo de oração, professor de escola dominical, pessoas que estão em frente de algum departamento dentro da igreja, que ficam nesse ciúme tolo. Se Deus te deu a oportunidade de estar fazendo algo para ele, irmão, sim, se esmere, estuda a Bíblia, busca conhecimento, faz curso, se aprimore, para que você possa manejar bem a palavra da verdade, não tendo que se envergonhar. E se chegar algum companheiro do seu lado, que você sabe que é mais entendido que você, não tenha medo não, dê a oportunidade para ele, deixa ele desenvolver o talento dele, faça discípulo. Esse é o verdadeiro chamado cristão, do ministério. Faça discípulo, dê oportunidade, use a ferramenta que Deus colocou perto de você, não tenha ciúme não. A obra é de Deus, a obra não é minha, não é sua, a obra é de Deus, deixa ele crescer. Faça como João Batista fez, que ele cresça e que eu diminua, porque assim eu tenho convicção de que quando você chegar diante do Senhor, você não vai ser envergonhado, porque naquilo que você falhava, que você poderia falhar, Deus colocou um companheiro, uma companheira que tem condição de fazer a coisa funcionar, e você vai ser abençoado, porque você está dando a oportunidade para alguém te auxiliar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a jogar por terra esse ciúme diabólico, esse orgulho besta, e que possamos fazer uso dos nossos companheiros, respeitá-los e reconhecê-los como verdadeiro servo de Deus. O Senhor diz na palavra que o aluno jamais será maior do que o seu professor, mas se ele for dedicado, ele pode ser igual, pode ser tal como. Então, se hoje eu sou um líder e eu percebo que tem pessoas que estão muito além daquilo que eu estou, eu tenho duas opções. A primeira opção é procurar me reciclar cada vez mais, estudar mais, buscar mais conhecimento. E a segunda é dar a oportunidade para os meus companheiros, para que eles possam desenvolver aquilo que eles já têm. Eu não vou ficar em demérito, eu não vou perder nenhum mérito com isso. Pelo contrário, eu estou dando a oportunidade para que aquele irmão venha desenvolver o trabalho do Senhor juntamente comigo, ali do meu lado. Nós dois vamos ser galardoados, porque o que falta em mim tem nele, e o que falta nele tem em mim. Ou você nunca ouviu falar do cordão de duas dobras? Você sozinho pode se quebrar, meu irmão, minha irmã. Mas se você estiver aliada com alguém que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo desejo no coração, é mais difícil de se arrebentar. Segundo ponto, obtenção da recompensa. As obras praticadas com materiais indestrutíveis na prova do fogo serão dignas da recompensa final. O Novo Testamento apresenta várias recompensas, mas destaca algumas relativas às atividades especiais. O próprio Senhor Jesus, juiz desse tribunal, é quem fará a entrega dos prêmios, galardões, recompensas. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Ele declara a João na ilha de Patmos, dizendo: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. O apóstolo Paulo declara também que todo crente receberá o seu louvor, elogio da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5. Ponto 3. Tipos de recompensa. O Novo Testamento usa uma linguagem especial dos tempos do primeiro século da era cristã, relativa ao tipo de galardão que os vencedores das Olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Havia coroas de vários materiais representando o tipo de vitória conquistada por aqueles vencedores. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 25. A coroa da vitória. 1 Coríntios, capítulo 9, 25. A vida cristã se constitui numa batalha espiritual contra três inimigos terríveis: a carne, o mundo e o diabo. Esta coroa é denominada também como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre o velho homem. Então, quando você consegue vencer esses três inimigos, conforme está relatando aqui, a carne, que é o mundo, e o diabo, você vai estar recebendo do Senhor a coroa que é chamada de coroa incorruptível, porque ela se refere à conquista do domínio do cristão sobre o velho homem. Eu tenho costume de dizer que nós devemos matar a vida da alma. E quando a gente fala em matar a vida da alma, a gente não está falando no suicídio,
né? Literalmente, a gente tá falando em ter domínio. Matar é ter o domínio das vontades da carne. É fácil? Não é. Não é fácil, mas você consegue, viu? Consegue. É uma questão de atitude, é uma questão de vontade, de querer, de não ceder, né? Faça morrer a vida da alma, ou seja, faça domínio sobre a vida da alma, domine, aprisione esse desejo, aprisione essa vontade, porque a carne e o mundo e o diabo são três inimigos terríveis que lutam 24 horas por dia para fazer você perecer, se desviar dos caminhos do Senhor. Então, fazendo morrer a vontade da carne, o mundo já perde um pouco aí, porque aí os atrativos mundanos já não te afetam diretamente. E em terceiro lugar, seguindo o conselho de João, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você tem domínio sobre a carne, não se ilude pelo mundo, você resiste o diabo e ele tem que fugir de você, porque ele vê que você está 100% blindado. Então, não tem como ele te atingir. Amém? E aí, cumpre-se o que está escrito. Aqueles que são do Senhor, o diabo não toca. O segundo, a coroa de gozo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, e Filipenses, capítulo 4, 1. A palavra gozo significa prazer, alegria, satisfação. Uma das atividades cristãs que mais satisfaz o coração do crente é o ganhar almas, isto é, praticar o evangelismo pessoal e ganhar pessoas para o reino de Deus. Na busca do gozo nesta vida, nada é comparável ao de salvar almas para Cristo, livrando-as da perdição eterna. Por isso, quem ganha almas, sábio é. Escreve lá Provérbios, capítulo 11, verso 30, e Daniel, capítulo 12, verso 3. Então, ganhar almas para Jesus é algo de grande importância e vai trazer uma coroa de gozo para aquele que ganhar muitas almas. Aleluia. Em terceiro lugar, parte C, a coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 7, verso 8, capítulo 4, versículo 7, verso 8. É o prêmio dos fiéis, dos batalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais, vencendo tudo, esperam a sua vinda. São pessoas que estão combatendo, né? Estão trabalhando na obra do Senhor Jesus, estão muitas vezes sendo injustiçados, né? Perseguidos. Então, essas pessoas, elas vão estar recebendo a coroa da justiça naquele grande dia. O D, a coroa da vida. Não, Apocalipse capítulo 2, verso 10 e Tiago capítulo 1, 12 diz: não se trata da simples vida que temos aqui. Essa coroa é um prêmio especial porque implica a conquista de um tipo de vida superior à vida terrena ou à simples vida espiritual como a tem os anjos. É a modalidade de vida conquistada mediante a obra expiatória de Cristo Jesus, a vida eterna. É o galardão da fidelidade do crente. Nós temos na palavra de Deus registrado, as Escrituras nos falam de Enoque. Depois de alguns anos de vida, ele passou a andar com Deus. E ele andou tão bem com Deus, dentro de uma fidelidade tão grande com Deus, que Deus para si o tomou. Isso, trazendo para nós, implica exatamente nessa fidelidade ao Senhor Jesus. O crente que é fiel ao Senhor, ele é como um casamento. Um casamento, ele só é indissolúvel se permanecer a fidelidade, se ele permanece dentro da fidelidade. Há muitos anos atrás, a gente podia usar o casamento como um parâmetro, como uma resposta. Infelizmente, o casamento hoje já não é isso, porque casa de manhã e descasa à tarde. A infidelidade campeia os lares, os casais. Mas a gente, para o cristão verdadeiro, ainda vale, porque é um casamento. Então, a partir do momento que eu prometi ser fiel ao Senhor até a morte, ser fiel à sua palavra, obedecer e guardar a sua palavra para poder ser amado de Deus e de Jesus e me tornar uma habitação de Deus. Então, essa fidelidade, ela não pode ser apenas por 10, 15, 20 ou 30 anos, mas tem que ser por toda a minha vida. E a parte E, a coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, verso de 2 a 4. Certos eruditos na Bíblia entendem que esta coroa é o galardão dos ministros fiéis que promoveram o reino de Deus na terra, sem esperar recompensa material. Concluindo, dizemos que a lição maior que aprendemos acerca do tribunal de Cristo consiste em atentarmos diligentemente para a nossa responsabilidade individual como cristãos no que se refere às ações, tanto as de caráter social, quanto as espirituais praticadas
em benefício do reino de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde, que a cada dia mais o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa nos despertar para estarmos de pé, aguardando o momento da volta de Jesus. Amém.